Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a agonia da certeza. Nós temos uma tradição a respeito da certeza e nós admiramos a certeza. Nós admiramos a certeza porque nós entendemos que o convicto passa uma certa segurança, ao passo que o não convicto, ou aquele que demonstra uma certa dúvida, não passa segurança para a gente. Mas, até que ponto a certeza é de fato confiável? Ou até que ponto não há problemas exatamente no excesso da certeza? Qual é o grande problema da certeza? Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente. Comente, sobretudo, na parte fixa do vídeo. Porque tem muita gente que comenta nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, comentam às vezes até no meu privado, mas deixam de comentar na parte fixa do vídeo. É lá que é importante a participação de vocês para que o nosso canal cresça e apareça para os algoritmos do YouTube, jogando o nosso vídeo para outro, para que o nosso vídeo a cada dia, os nossos vídeos a cada dia saiam da bolha. Então, convido vocês a participar, sobretudo, a compartilhar, dar like e, sobretudo, comentar. Depois de comentar, passe para outras pessoas. Esse canal que tem dois objetivos: combater o pensamento binário nas redes sociais. Pensamento binário esse que às vezes entende que o mundo só tem dois lados: lado A, lado B, trumpistas e não trumpistas, PT e bolsonarismo. Não que a polarização, que a polaridade não seja importante. Eu gosto de fazer a diferença metodológica entre a polaridade e a polarização. Em determinados momentos, principalmente, precisamos jogar a polarização para dois lados, porque às vezes uma eleição se afunila entre dois candidatos. E ao passo que vai se aproximando, sobretudo as eleições, isso vai se afunilando. E de fato, se outros grupos não propuserem a primeira, a terceira, a quarta, a quinta, até a milésima via, nós tendemos a fazer uma polaridade menor. Mas seria muito bom que houvesse o máximo de polarização. Lembro muito bem das eleições de 89. Como tinha gente gabaritada naquelas eleições, até porque a maioria esmagadora dos que estavam na candidatura participaram ativamente da Assembleia Nacional Constituinte. Havia como candidato do PMDB Ulisses Guimarães, o homem que era o presidente da Câmara quando a Constituição foi definitivamente promulgada. Constituição essa que ele chamou de Constituição Cidadã, dada as expressões que a Constituição faz no sentido da cidadania, no sentido dos direitos. E nisso ela é realmente consagradora em relação a toda a nossa história. Evidentemente que ela chega como uma Constituição de bem-estar social em um momento onde o neoliberalismo já está em expansão, aliás, desde a década de 70, e ela chega exatamente no momento onde o neoliberalismo chega, sobretudo, na América do Sul, chega no Brasil,
principalmente com o Collor, e vai se aprofundando com o Fernando Henrique, dá continuidade nos governos petistas, e no governo Bolsonaro colocou o neoliberalismo, colocou um Guedes para representar quem? O aplicador, que curiosamente chamamos de investidor, mas não, eles não são necessariamente investidores, eles investem para eles mesmos, ou seja, são aplicadores do mercado financeiro, investem e vivem de juros, vivem das suas aplicações. Então, esse canal ele procura, né, combater o pensamento binário, como houve nas eleições de 89, como eu falei, de 89, como eu falei. Ulisses Guimarães, Collor, né, com todos os seus problemas, não era um qualquer, tinha ali, talvez o mais outsider, talvez ali o mais marinheiro de primeiras viagens, mas tinha lá a sua família com uma certa tradição. Mas tinha, naquelas eleições, tinham Mário Covas de cultura política inegável, Leonel Brizola, de cultura política inegável. Tínhamos Afif Domingos, né, mais à direita, né, inclusive Paulo Guedes estava na campanha de Afif Domingos, bem mais à direita. Esse que é médico, no governador, que de vez em quando é governador lá no norte do Brasil, o Caiado, Ronaldo Caiado, também, muito embora muito à direita, não sou afeito, mas de cultura política razoável. Então era uma eleição bastante efervescente. Mas hoje ficamos muito restritos a lado A e lado B. E precisamos recuperar a efervescência política que nos coloque em polarizações, às expensas da polaridade entre dois lados apenas. E principalmente nós de esquerda. Nós de esquerda temos que divergir. Nada desse negócio da igreja ser a igrejinha ética e a igrejinha moral, onde todo mundo pensa a mesma coisa. Temos no Brasil um problema. Se você for de esquerda e anti-Lula, sua reputação de esquerda não vai muito longe. Isso é ditadura? Não, isso é uma hegemonia. O Lula, o petismo, alcançou uma hegemonia por competência, diga-se de passagem. Por competência, diga-se de passagem, conquistou a hegemonia da esquerda. Então, alguém que se diga de esquerda ou mais progressista e seja contra o Lula, passa a ter problemas como teve o senhor Ciro Gomes, que não conseguiu comunicar o que ele queria. Porque cismou de bater de frente com o Bolsonaro e com o Lula. Não disse a que veio. Ainda estamos nesse problema. A esquerda precisa divergir, mas ela mesma se vê enrolada, né? Se vê muito presa, essa é a palavra certa, ao petismo, que conquistou no Brasil uma hegemonia de esquerda por puro mérito. É talvez a única coisa no Brasil que nós possamos chamar de partido. O PT é muito organizado. Muito organizado. Então é isso aí. Esse canal também tem o objetivo de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, vamos para o debate público. Amanhã, inclusive, pretendo estar em uma assembleia aqui com o Sindicato do Rio de Janeiro. Temos coisas importantes a conversar. Então, não sejamos apenas os chatos da greve. Vamos participar do debate público, não falando apenas de salário, não falando apenas de greve, muito embora essas coisas sejam importantíssimas e fundamentais, mas que nós estejamos no debate público da maneira mais ampla possível. Esse canal aqui, a gente tem feito esse esforço, né? Eu estou aqui representando o professor e falando das mais diversas coisas. Então, que você, professor, venha comigo, venha para o debate público, faça o teu canal também, comunique aqui comigo, vamos entrar em contato. Tá difícil. Nós fomos dispersos na sociedade, o trabalhador foi disperso do chão das fábricas, então ele se dispersou
e perdemos aquele contato trabalhista que tínhamos de reivindicarmos conjuntamente. Mas o professor não foi disperso na sociedade. Ele está no chão da escola junto. Ele não... Então, nós, professores, podemos exercer essa liderança que foi dos trabalhadores da indústria. E os trabalhadores da indústria, principalmente do ABC paulista, com o petismo, inclusive com o lulismo e com o petismo, pautavam nós trabalhadores. Mas agora ficamos sem pauta. Mas nós, professores, estamos no chão da escola e podemos fazer um movimento de pautar a sociedade a partir das nossas reivindicações. Escola sem partido, aqui, para a extrema-direita, para a direita e para a extrema, escola sem partido porra nenhuma. Igreja não é sem partido. Por que a escola tem que ser sem partido? A igreja, ao invés de pregar Jesus, fica lá fazendo campanha política sem pagar imposto. Por que a escola tem que ser sem partido? Uma ova. Escola tem que ser sem partido. Escola sem partido porra nenhuma. É isso aí, então vamos ao tema de hoje. A agonia da certeza. Imagine a gente chegar, né, a questões curiosas, né, que acontecem numa escola. O inspetor entra no banheiro, está lá, no banheiro da escola, duas meninas daquele jeito, transando, essa é a palavra certa. Há uma certeza, ao que eu vi, ali tem duas meninas transando. E, né, duas alunas ali, essa é a certeza. É a certeza do que vimos e a certeza do que não vimos. Outra coisa é a convicção, é como, a partir das nossas formações, nós reagimos àquilo. Porque a partir das nossas formações, adquirimos convicções. Então, uma coisa é ter a certeza, outra coisa é ter a convicção. A certeza, muitas das vezes, ela é imediata, ela ocorre através dos 5 sentidos. Porém, a convicção, ela pauta a maneira como nós olhamos para aquela situação. E a maneira como nós olhamos para aquela situação, ela interfere na nossa maneira de agir, interagir. Quando eu presenciei um fato semelhante a esse, minha reação não foi em nada moralista, e sim, evidentemente, uma reação pedagógica no sentido de entender que ali não é o local adequado. Então as pessoas precisam ter regras, as pessoas precisam ter o mínimo de limite, porque a colocação de limite é pedagógico. É pedagógica. A pessoa vai levar para a vida essa educação. Esse lugar dos limites sendo colocados também pela escola. Às vezes a família não coloca. Às vezes o primeiro lugar que o cara ouve não é na escola. E quando ele ouve não na escola, ele quica. Minha mãe e meu pai nunca disseram não pra mim. Quem é esse cara aí? Pra dizer o que eu devo ou não fazer. Então, às vezes acontece isso, né? Então, quando nós formamos a nossa convicção, é importante porque... E é importante a maneira como nós formamos a nossa convicção. Porque se há uma coisa que pode ser deletéria para nós, é a certeza. Eu estava vendo hoje uma imagem. Sinceramente, eu acho que o presidente Bolsonaro é, do ponto de vista político, tudo de ruim. É maldoso, é covarde, é dissimulado, é tudo de ruim.
e entrou na presidência para não governar. E ainda foi responsável pela morte de quase 700 mil brasileiros. Um homem que imitava pessoas morrendo, daquilo que ele se esforçava para acontecer. Mas eu estava vendo a imagem dele, a imagem que passou do Twitter, né, dele reagindo depois à derrota. Sinceramente, de coração, eu fiquei com dó. Eu sou um idiota, né? Eu ficar com dó daquilo, daquela coisa. Vou contar pra você uma coisa mais... Agora você vai ter raiva de mim. Agora você vai me chamar de otário mesmo. Eu tava vendo um filme do Hitler e um documentário, e nesse documentário mostrava as expressões do Hitler quando ele percebeu que ele perderia a guerra. O semblante derrotado. Acabou. Aquela certeza toda. Agora você vai ficar com raiva de mim. Fiquei com dó. Se é uma coisa que me deixa assim, com dó de alguém, é quando a pessoa tem uma certeza, uma convicção, e de repente acaba. Acaba tudo, o mundo desaba. Mas por que acontece isso? Por causa da má administração da certeza. A certeza, quando ela é absoluta para além da medida, quando a certeza precede a convicção, que é uma outra coisa importante, muitas das vezes a certeza precede a convicção. E o certo, o correto, na minha modestíssima, é que a convicção dialogue com a certeza para que a formação das nossas convicções gerem certezas minimamente amadurecidas. Porque o que aconteceu nessas eleições? E eu tenho falado sobre isso. Algumas pessoas chegaram à conclusão de que o termo mito dado a Bolsonaro não era apenas uma peça publicitária. As pessoas adquiriram a certeza de que de fato ele era mito. E chegou um momento que o mito perdeu. Quando o mito perdeu, de fato, e até agora, está havendo um constrangimento. Como é que o mito vai dizer eu perdi? Se ele é mito. Mito não perde. Ou pelo menos mito da maneira como eles construíram a imagem de Jair Bolsonaro, mito não perde. O mito é dono das Forças Armadas, porque ele dizia o meu exército. Então foi formada uma certeza imatura. E agora, com certeza, e é engraçado que o professor Paulo Giraldella havia previsto isso. Vai chegar um dia, uma hora, que os próprios bolsonaristas vão olhar um para o outro e vai falar: você não é tão bolsonarista como você dizia. Porque agora fica aquele negócio, mas o Bolsonaro vai reconhecer a derrota, então ele não é bolsonarista, então ele não tem certeza da missão dele, então ele não tem certeza da missão divina dele, porque chegou a esse nível. As pessoas afirmaram a presidência e a reeleição de Bolsonaro como um evento divino, um evento enviado de Deus, um evento com todos os pressupostos e um evento sagrado. E como agora vai reconhecer? E o que está acontecendo agora? Está havendo a intensificação da mitificação. A intensificação da mitificação. Ou seja, as pessoas não podem agora simplesmente voltar atrás. Porque, como a filha da Baby Consuelo, a Sara Shiva, teve uma visão de que eles
salvaria o Brasil, redimiria o Brasil, Deus usaria ele para isso. E agora? E um certo pastor ungiu Bolsonaro, mas eles se esqueceram que na democracia a unção é o voto. E no voto ele perdeu. Então, eu percebo nessa situação uma certeza carente das melhores convicções. É quando a certeza antecipa-se a convicção. A convicção, ela se constrói através de uma formação. Aí sim nós temos uma certeza precedida por convicções que dão maturidade às pessoas. Eu, por exemplo, tenho a convicção de que para o Brasil a vitória de Lula foi a melhor situação, porque eu tive uma formação que me conduziu a chegar a essas conclusões. Então eu cheguei através da convicção. Mas quando o Haddad perdeu para o Bolsonaro, eu não agi como se o mundo tivesse acabado. Porque eu não agi de acordo com uma certeza absoluta e definitiva de que tem que ser isso e se não for assim vai acabar. Se não for isso o mundo vai acabar. E tem pessoas até agora que a ficha não caiu porque a certeza foi mal construída. E como a certeza foi mal elaborada, sem uma formação para uma convicção correta, muita gente, com certeza, está enlouquecendo. Está jogando praga em Lula. Está dizendo que Lula está no CTI, que está internado. E, segundo as notícias, quem está relativamente doente é Bolsonaro. Pelo menos alguns veículos de imprensa estão noticiando isso. E eu não, sinceramente, eu penso que não faça parte de nós de esquerda ficar praguejando a morte das pessoas. Não que isso não aconteça, mas isso não é do nosso, não é o hábito mais comum de nós de esquerda. Então é isso. A certeza e a convicção. É importante formar a convicção para a gente não ter essas surpresas. E eu já fiz parte de grupos onde muitos se fanatizaram. De repente chegou o dia onde a profecia do fanatismo não se cumpriu. Alguns enlouqueceram. Tem um que caminha pelas ruas de Bom Sucesso para baixo e para cima com o olho arregalado. Algumas pessoas passaram a perambular pelas ruas meio sem rumo. E algumas pessoas, segundo nós vimos nessas passeatas aí, estão mais ou menos assim. Alimentadas e alimentando a sua certeza. Que na realidade virou um delírio. A certeza virou delírio. Então isso aí é uma reflexão que eu fiz pelo evento da escola, né? As meninas lá, o que elas estão fazendo no banheiro? É a certeza daquilo que está acontecendo. Mas a convicção nos leva a ponderar o que fazer diante de tal. E o semblante do Bolsonaro ao perder as eleições não foi aquele semblante de perdi, e agora plano B. Não, foi um semblante de acabou. Está escondido nos palácios do Planalto da Vida, sem poder aparecer e sem poder desmobilizar o gado, porque se ele disser para esse gado que de fato ele perdeu, ele desmobiliza esse gado. E esse gado vive do fanatismo. E sobrou para ele só esse gado por enquanto. Mais nada, porque Lula está fortíssimo no Brasil e principalmente no mundo. Então é isso aí.
Dado o recado, voltamos em uma próxima oportunidade em mais um vídeo. Ok, galera? Vocês são do coração.